queridos professores, queridos pais, avós, tios, professor da escola dominical, professores de cultos infantis, aqueles amados e amadas do Senhor que trabalham também em creches, em escolas, enfim, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Como é bom nós nos encontrarmos e trocarmos algumas ideias, porque o nosso objetivo aqui é estimular cada um de vocês a usarem a criatividade, sabe? Aproveitarem o tempo que nós temos para ensinar a palavra de Deus para a turminha do maternal, isso mesmo, para os nossos bebês e para os nossos fofinhos até os 3 anos de idade. Então vamos lá, porque você já sabe, a revista deste trimestre está um espetáculo. Fala sério, não é, gente? É sim, né? Então, você pode observar aí na tela, olha que legal, a revista está bem colorida. O título da revista maternal é Isaías, o mensageiro de Deus. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque lá na escola dominical, papai e mamãe também estão estudando o livro de Isaías. É o livro da Bíblia, né? O livro de Isaías. E ele, como um mensageiro de Deus, ele já falou muitas coisas lindas. Você tem que ler. É importante que você leia a Bíblia, a palavra de Deus, porque na revista do professor a gente traz ideias, sugestões, o que você vai precisar de recursos, tudo que será necessário para que teu ensino seja muito legal e venha fluir o ensino maravilhoso para que os bebês, isso mesmo, desde os nossos bebês, eles já ouçam a palavra de Deus. Para os nossos pequeninos até os 3 anos, eles ouçam e vejam, né? Tudo aquilo que você preparou e que você vai ensinar sobre a lição de hoje no livro de Isaías, no capítulo 33, e os 2 versículos de número 5 e 6. Então você tem que ler e junto comigo você vai aqui prestar atenção nos materiais que nós vamos indicar. Mas vamos lá, olha o título da lição. O tesouro precioso. Isso mesmo, é o título da nossa lição de número 4. O tesouro precioso. Isso está escrito em Isaías 33, 5 e 6. Só isso, combinado? E olha o objetivo da nossa história, do nosso ensino de hoje. Olha só, olha, pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que devemos amar a Deus de todo o nosso coração. É isso aí. Aí você prepara um avental, enche de coraçãozinhos, tá bom? Aí você prepara assim um cenário bem legal que nós vamos agora pensar em primeira coisa que você vai produzir. É algo que possa mostrar para as suas crianças e elas entendam o versículo ou a mensagem do versículo que você vai falar e mostrar para elas, tá bom? Então olha o versículo de hoje, gente, presta atenção, olha o que está escrito aí na lâmina. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso. Isaías 33, 6, isso mesmo. E aí eu trago como sugestão para que você mostre para os seus pequeninos, um baú, que aliás, se você não tiver baús de brinquedo, você pode também confeccionar de palitinhos de picolé, você pode encapar uma caixinha com palitinhos de fósforo, enfim, use a sua criatividade. E na revista do aluno a gente traz esta sugestão. Olha só, eu trago aqui para vocês, olha o que eu trouxe já impresso para te mostrar e sugerir para você. Olha só, é um baú. Você pode, se tiver, né, facilidade de imprimir, olha, pela internet mesmo, você pode ver vários desenhos. Aí eu fiz isso, olha, eu imprimi, recortei e com muita calma, com muita paciência, dá tudo certo, tá bom? E eu fiz o nosso baú, conforme você vê aqui. Não só isso,
para que as crianças entendam sobre o amor, sobre o carinho, o temor ao Senhor, que é o tesouro mais precioso. Aí eu aproveitei retalhinhos de feltro e confeccionei aí vários corações coloridos, que você pode também estimular a identificação das cores. Enfim, aproveite todo o tempo que você tem com seus pequeninos. E você vai repetindo: o temor do Senhor é o tesouro mais precioso. Legal, né? Muito bem. Agora nós vamos para os nossos recursos didáticos para contar a história de hoje. Vamos ver? Acompanha aí comigo. Em primeiro lugar, você vai precisar da Bíblia, porque é importante que você mostre para as crianças. Claro que a criança, até aos 3 anos, elas não dominam a leitura e a escrita, mas elas conseguem interpretar, entender o que você está falando pelas imagens, por aquilo que você mostra. Tá bom? Então você mostra em primeiro lugar a Bíblia, para ela entender que o que você vai ensinar está escrito aqui. Depois, para os bebês, lembra dos bonecos de brinquedo ou de pano? Tanto para a turminha dos 3 anos, até os 3 anos, quanto para os bebês. Lembra do bonequinho Isaías? O nosso amigo Isaías, que você pode confeccionar, ou aproveite, chame aquela sua amiga lá da igreja e diga: olha, você que sabe costurar, eu dou o tecido aí, vamos nos unir e fazer. Olha que legal. Esse aqui eu fiz, olha só. É a Naninha, olha só, um bonequinho de pano, fofinho, bem legal, que o bebê, vamos lá, peraí, Isaías, o bebê gosta de montão, de brincar, de puxar, e vai para um lado, para o outro, pode manusear à vontade, que é bordado e pintado, nada que oferece perigo para os nossos pequeninos. É isso que a gente tem que ter muito cuidado. Combinado assim? Ou você pode também, olha só, usar esses bonequinhos, olha aí, de borracha, bonecos de brinquedo. Você faz roupinhas, né, da época, e você pode caracterizá-los como personagens bíblicos. E é importante que você sempre tenha isso durante todo o trimestre. Quando você falar Isaías, a turminha de 2 a 3 anos, ele vai olhar e lembrar de quem é Isaías, assim como o bebê também. Combinado, gente? Vamos lá então a nossa história? Vamos lá? A história de hoje com o título O Tesouro Precioso. Isaías 33, 5 e 6. Aí você mostra para o bebê o nosso boneco Isaías e você diz: olha só quem eu tenho aqui, este é o nosso amigo Isaías. Um dia ele disse que Deus mora lá no céu, num lugar bem alto, e é por isso que devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Este é o maior tesouro. Uau! Isaías, você estava inspirado, hein, meu filho? E aí o bebê pode dar um abraço, um beijinho em Isaías, faça isso e a criança vai curtir de montão, tá bom assim? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, olha o que a gente traz aqui. Deixa eu afastar todo esse material e ficar o nosso cenário. Eu posso aproveitar, lembra daquele círculo de feltro que eu já falei para vocês em algumas outras lições? Aproveite, você usa o mesmo material, você pode, olha só o que eu tenho aqui, recortar, você pode fazer isso, recortar as figuras que vêm em anexo à revista do professor e você fixa nesses rolinhos que você aproveita, rolinhos de papéis, tá bom? E você encapa e mantém as figuras em pé para que você monte a cena na medida que você vai contando a história. Vamos lá então? Olha só o que é que nós temos aqui. Pessoal, olha, este é Isaías. Isso, o nosso amigo Isaías. Ele veio nos visitar. Sabe de uma coisa? Um dia, Isaías estava conversando com muitas pessoas.
quantos amigos! Porque lembra que Isaías é mensageiro de Deus? Então tudo que Deus mandava Isaías falar, Isaías vinha e transmitia para o povo aquilo que Deus mandou, isso mesmo. E ele disse assim: olha, meus amigos, sabe de uma coisa? Deus mora lá no céu, isso mesmo, Deus mora no céu. Mas assim mesmo, Ele cuida de todas as pessoas e as guarda de todo mal e perigo. É por isso que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Isso é temer a Deus. E sabe de uma coisa? Isaías falou que o temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Uau, que lindo! Palmas para você, Isaías. Olha só, que legal. Muito bem, palminhas para ele. Todo mundo bate palminhas e a criançada pode te ajudar, não é? A identificar aqui os amigos, porque o mensageiro de Deus, ele também ensinava o povo e dizia: vocês têm que temer a Deus, amar a Deus de todo o coração. Este é o maior bem, é a coisa mais preciosa que podemos ter, é exatamente amar a Deus de todo o nosso coração. Que legal! Muito bem, Isaías, você está ensinando esse povo de uma maneira muito legal. Muito bem, valeu, isso aí. Agora, se você já ensinou a palavra de Deus para o seu bebê, ore pelo seu bebê. É importante você que trabalha aí na igreja, no berçário da sua igreja, ore pelos bebês que estão no berçário. Isso é importante. Ministre a bênção de Deus. Diga: olha, em nome de Jesus eu abençoo cada um desses bebês, que eles serão homens e mulheres que amarão a Deus, que irão temer a Deus. Viu? Faça isso. Com a sua turminha de 2 a 3 anos, também. Aí você diz: querido Deus, eu te amo de todo o meu coração. Em nome de Jesus, amém! A criançada manda beijinhos para Papai do Céu. Que legal, né? E a criançada pode agora brincar um pouquinho com os bonecos no cenário. Faça isso, dê um tempinho para eles curtirem de montão os personagens da história de hoje. Enquanto isso, você pode colocar, né, o som, aumenta o som aí, de 3 palavrinhas: Deus grandão. Uau, a criançada vai curtir de montão, tá certo? E aí, terminou o tempinho deles brincarem com os personagens, agora é hora das atividades, onde a gente sempre traz na revista do aluno aquela atividade que vai estimular a coordenação motora, a percepção visual das suas crianças. Distribua o material conforme a gente traz aí na lâmina da nossa lição de hoje. Você vai precisar de papéis coloridos, cola em bastão, que é muito legal trabalhar, ou se a atividade pede pintura com tinta guache ou aquarela, é legal você colocar em cada um dos pequenininhos um avental bem bonito para os seus pequeninos. Combinado assim? E deixe-os produzir a atividade, pintar, só oriente e você permita que eles pintem e eles irão se divertir junto com você. Tá bom assim, gente? Então vamos lá, mãos à obra, mãos à obra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério e saiba que o que você ensina na palavra do Senhor, desde o bebê até a sua criança, até os 3 anos de idade, utilizando aí as orientações da nossa revista do maternal, aproveite, saiba que Deus vai te abençoar nesse ministério tão lindo e a palavra do Senhor vai não somente chegar aos ouvidos das suas crianças, mas também chegará ao coração delas. Combinado assim? Ó, um beijo no coração de todos vocês, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.
A paz do Senhor, querido professor da escola dominical. Estamos em mais uma videoaula. E olha que legal, olha que bacana. A nossa aula de hoje é toda musical. A nossa revista, ela dá um indicativo para nós fazermos esse cenário maravilhoso com instrumentos musicais de brinquedo. Se você não tiver confeccionado com outro material, com material utilizável ou reutilizável, você pode ter de brinquedos também como esses aqui. É uma ótima oportunidade para trabalhar a abordagem auditiva, aquela que as crianças aprendem ouvindo. Uma sugestão seria começar falando o nome dos instrumentos, como se estivesse apresentando para elas. Mas as nossas crianças, elas praticamente conhecem, porque nossas igrejas são recheadas de instrumentos musicais. Então é algo da vivência delas, é algo que elas conhecem, que muitas delas conhecem, né? Instrumentos de percussão, instrumentos de sopro e instrumentos de corda. A maioria das nossas igrejas, instrumentos de percussão e instrumentos de corda. Mas, porém, caso eles não reconheçam algum instrumento, você fala o nome e pede que eles repitam. Então, o nosso cenário está todo voltado para o tema de hoje. E eu trouxe aqui a bateria, eu trouxe o pandeiro, que está dentro da nossa aula hoje. E nós podemos começar aguçando a curiosidade deles, falando desses instrumentos. Não é uma ideia maravilhosa? Então agora vamos falar do nosso tema da lição de hoje. Tema da aula: Cânticos de Adoração. Encontrando o tesouro, Isaías, capítulos 24 a 27. Guardando no coração, ó Senhor, Tu és o meu Deus, Te exaltarei e louvarei o Teu nome. Isaías, capítulo 25, versículo 1, a parte A. O objetivo da aula: ensinar que os cânticos de adoração alegram o coração de Deus. Por isso, devemos louvá-lo em todos os momentos da nossa vida. E o Vamos Louvar? Trouxemos duas músicas: A Deus Dai Louvor, de 3 palavrinhas, e Vamos Louvar a Jeová, da Turma do Barulho. As orientações importantes nos dizem assim: receba as crianças com alegria e com um caloroso abraço de boas-vindas. Solicite a um voluntário que faça a oração inicial. Os louvores sugeridos requerem bastante movimentos corporais, por isso, providencie instrumentos musicais para enriquecer o momento de louvor e a hora da história. Se esforce para confeccioná-los com materiais de sua preferência ou comprá-los de brinquedos. Coloque os instrumentos em destaque sobre a mesa para interagir com as crianças e, no momento certo, acrescente o personagem de Isaías. Elas irão amar essa sugestão. Saiba, professor, que todo o seu esforço e dedicação serão recompensados por Deus e darão grandes resultados para o crescimento espiritual de seus alunos. Um ponto a ser trabalhado aqui é sobre os movimentos corporais, já que a nossa aula é toda musical, é um momento adequado para fazer essa intervenção, para trabalhar com as crianças música e movimento. E a música Vamos Louvar a Jeová trabalha justamente música e movimento. Trabalha tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. Uma ideia legal, uma ideia interessante para que eles façam esse movimento e aprendam aí a nossa lição de hoje. Vocês gostaram da ideia? Então vamos fazer agora o Guardando no Coração. Vamos trabalhar hoje com um pandeiro. O pandeiro é um instrumento de percussão. Por que que sempre nós colocamos um ícone, um objeto, algo que chame a atenção da criança? Porque vai facilitar a sua aprendizagem. É melhor apresentar um instrumento como um pandeiro, por exemplo, que está ligado à aula
de hoje, a aula em questão, do que apenas ficar repetindo para as crianças, somente com a voz. Nós sabemos que a voz é um instrumento muito poderoso, a voz do professor é um instrumento poderoso. Porém, quando a criança visualiza e quando ela vê, fica fixado na sua mente. Então, nós pensamos no pandeiro. Eu fiz esse aqui com papelão, por baixo tem papelão, tem tampinhas de garrafa para sair aquele sonzinho, ó, e revestir com emborrachado. Mas pode ser de brinquedo também. Se você tiver um desse aqui de brinquedo, você pode colar o versículo aqui também. Você vai falar, vai mostrar, vai bater para que a criança ouça e vai ficar tudo guardado na sua mente, certo? Para facilitar a aprendizagem, eu colei aqui, ó, o versículo. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, te exaltarei e louvarei o Teu nome. Isaías, capítulo 25, verso 1. E aí, você lê, você repete, você bate. Você pode fazer assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, te exaltarei e louvarei o Teu nome. Se você tiver noção de música, então vai ser maravilhoso, porque você vai saber como manusear e quem sabe até criar uma musiquinha para que eles aprendam esse versículo. Você vai lendo novamente, vai cantando de acordo com a sua facilidade, de acordo com a sua disponibilidade, com as suas habilidades. Vai manuseando o pandeiro e depois permitir que elas também peguem, que elas toquem, até que todas memorizem. Chegou o momento mais esperado da escola dominical, que é o momento da história. Sabe por quê? A história aguça a curiosidade das crianças e também trabalha a imaginação. Mas antes da história começar, eu quero falar para vocês sobre os visuais. Os visuais, eles são um importante recurso pedagógico. Você pode estar adquirindo através do QR Code que está lá na nossa revista. Nós sabemos que as crianças, elas aprendem de forma diferente dos adultos. E através de uma imagem, as crianças podem visualizar objetos e situações que nunca antes foram apresentados para eles. Por isso que nós apresentamos os visuais para comunicar de forma efetiva a palavra de Deus aos pequeninos. Por exemplo, nessa folha eu vou ter aqui várias imagens. Eu tenho aqui crianças com instrumento de sopro, eu tenho uma criança lendo a Bíblia e tenho crianças cantando num coral, né? São várias imagens numa lâmina só. Para trabalhar isso aqui, você pode segurá-la diante da criança. Também pode ser usado com apoio de outro recurso. Você pode utilizar, por exemplo, o flanelógrafo e colocar para que as crianças percebam, para que as crianças vejam. E no momento certo da história, você vai mudando as imagens. Agora sim, vamos começar a nossa história de hoje. Olá, crianças! Quem aqui gosta de cantar louvores ao Senhor? Eu sei que vocês gostam. Deus se alegra muito quando cantamos louvores e quando tocamos instrumentos musicais. Sabe por quê? Quando nós louvamos, quando nós tocamos, a glória de Deus invade o ambiente onde nós estamos. E na história de hoje, o profeta Isaías nos ensina a importância de louvar a Deus. Quem aqui se lembra da visão que Isaías teve? Vocês lembram? Eu lembro. Isaías viu um trono. Estão lembrados? Esse trono estava rodeado de anjos. E a Bíblia diz que eles cantavam uma canção, uma linda canção. E Deus quer que nós façamos como aqueles anjos. Isaías nos convida a fazer como aqueles anjos, cantar uma linda canção para Deus. E sabe que Isaías escreveu um poema para Deus? Olha só, ele escreveu assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, te exaltarei e louvarei o Teu nome. Isaías capítulo 25, versículo 1.
Sabe, crianças, quando nós louvamos, demonstramos adoração, respeito, honra e gratidão ao Senhor. Como será que nós podemos expressar o nosso louvor ao Senhor? Vamos saber? Cantando, tocando instrumentos musicais e lendo a Bíblia. Também participando da escola dominical e de outros cultos. Vocês acham que existem outras coisas boas que são motivos de louvarmos ao Senhor? Mas é claro que existem. Vamos fazer uma lista bem legal? E aqui, professor, eu chamo sua atenção para que você possa usar o recurso disponível. Eu vou usar aqui o quadro de pregas, mas você pode utilizar também o quadro branco ou o marcador de quadro branco para estar fazendo aí. Será até mais interessante porque as crianças vão falando e você vai escrevendo. Vai ter aí a participação efetiva das crianças. Porém, eu trouxe aqui algumas fichas de possíveis respostas das crianças para colocar aqui no quadro de pregas. Possíveis falas. Então, você vai perguntar: então, crianças, que motivos você tem para louvar o Senhor? É claro que elas vão falar. Elas poderão falar: pela minha escola, professora. Não é verdade? Pelo meu cachorrinho. Muitas crianças gostam de animais de estimação e outras gostam muito de estar na escola. Pelos meus irmãos. São possíveis falas das crianças. Elas poderão dizer pelo vovô e pela vovó. E também pelo papai e pela mamãe. Você vai construindo essa lista de motivos para agradecer ao Senhor e vai permitindo que elas também participem da aula, porque essa atividade vai promover o desenvolvimento da oralidade, vai instigar a criança a se posicionar quando ela for questionada. E na nossa escola dominical nós também temos esse poder, essa oportunidade de dar às nossas crianças, favorecê-las para que elas se expressem. A nossa aplicação da história diz assim: crianças, o Senhor fica muito feliz quando nós cantamos louvores ao seu nome, em gratidão por todas as bênçãos recebidas, pois mesmo nos momentos difíceis, nós precisamos abrir a nossa boquinha e cantar ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Para finalizar a nossa videoaula de hoje, eu vou trabalhar com vocês a nossa atividade extra, que é o pandeirinho de Jesus. Lembram do nosso pandeiro? Esse aqui ficou legal, não ficou? Que tal permitir que as crianças coloram um pandeiro com a palavra de Jesus dentro? E qual seria o objetivo dessa atividade? É enfatizar que devemos louvar a Jesus com muita alegria. Olha só, esse aqui, bem fácil, de fácil acessibilidade. Eu imprimi na minha casa mesmo o desenho de um pandeiro e coloquei o nome Jesus bem no centro. Ó, bem adequado para a nossa faixa etária. Olha só, letras, né? Letras de forma, como nós falamos, que é o momento apropriado para que eles aprendam, é a letra que eles conseguem, que as crianças conseguem aprender. E aí, letras vazadas, para que elas possam colorir. E aí você vai utilizar lápis de cor, canetinhas coloridas, pincéis, giz de cera, o que estiver à sua disposição. Como que você vai fazer isso? Cada criança receberá o desenho do pandeiro e os lápis para colorir conforme for orientado, conforme a atividade também de cada criança. No centro do pandeiro, já falei, escreveu o nome Jesus. Depois de pronta, depois que todas as crianças tiverem feito a sua atividade, você pode fazer uma rodinha, abrir uma rodinha de conversas e deixar que elas expressem, que elas falem sobre o seu pandeiro. E muitas delas vão falar o que elas usaram, se foi lápis de cor, se foi giz de cera,
ou se foi tinta guache, se estiver na classe, tá certo? Vai ficar bem legal e vai ter a participação de todas elas, tá bom? E para finalizar, você pode também permitir que eles manuseiem os instrumentos musicais, cantar ali uma canção junto com eles. Ou se você não tiver os instrumentos musicais, você pode levar o seu celular mesmo, cantar uma música, colocar ali uma música e fazer os movimentos com as crianças, tá certo? Em seguida, agradeça a participação das crianças e ore com elas. Não esqueça de fazer o convite para estarem na próxima Escola Bíblica Dominical, orientando para que eles levem a sua revistinha. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a classe de vocês. Que dê muitas crianças, muitos alunos para que aprendam a palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima videoaula. A paz do Senhor, querido professor. Vamos começar agora a nossa videoaula e desta vez a modalidade juniores. Você sabe, né? Que vai de 7 a 11 anos, uma faixa etária tão especial. É abrangente, mas é tão legal trabalhar com essas crianças. E hoje nós vamos para a lição de número 4 da nossa revista de Isaías. Você sabe que estamos nesse trimestre trabalhando o livro de Isaías, do Antigo Testamento, esse profeta tão importante. E o tema da revista Juniores traz Isaías, visões e profecias sobre a salvação. E hoje vamos para a lição de número 4. E o título é O Senhor Vence o Mal. O texto bíblico você encontra em Isaías, dos capítulos 24 até o capítulo 27. Isso mesmo, são 3 capítulos. Agora a gente vai para o Guardando no Coração, que é o versículo que nós vamos ensinar para as crianças e elas vão levar esse princípio para casa. E o versículo está em Isaías, capítulo 25, versículo 9, só a parte A do versículo. Ele diz assim: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Isaías 25, versículo 9, parte A. O objetivo dessa lição, o que a gente quer alcançar ao final dessa lição, depois de ensinar o versículo, a história e tudo mais? Ensinar que Deus promete perdão, cura e vida a todos os que se arrependem e abandonam o pecado, que é tudo que desagrada a Deus. E o Vamos Louvar traz hoje a canção Inimigo do Mal, do grupo Crianças Diante do Trono. Agora chegou a hora das orientações importantes, então fique atento, professor. As profecias de Isaías não falam apenas do futuro, mas exortam o povo pelos seus pecados. E você pode aplicar na realidade das crianças, explicando que a palavra de Deus é pregada pelo pastor, professores da EBD e líderes, que são como profetas de Deus para nós. Para o ensino, use cartazes para mostrar o que é pecado e o seu significado. Apresente os cartazes e explique cada ponto. Use uma figura de Isaías de lições anteriores e um globo para falar sobre nações. Peça aos alunos que compartilhem exemplos de pecado e depois escreva na revista do aluno. E antes de você iniciar a história, professor, vamos para o Você Sabia. É a introdução da história, então você vai despertar a atenção da criança. E o que a gente tem aí no Você Sabia? As profecias de Isaías transmitem a mensagem de Deus para as nações e para nós também. Suas profecias não apenas predizem o futuro, mas condenam o pecado, predizem as tribulações, mas prometem perdão, cura e vida a todos os que se arrependem e abandonam o pecado. O pecado é tudo que eu faço, tudo que eu falo e tudo que eu penso que desagrada a Deus. As profecias são importantes para mostrar o caminho da verdade e da vida, especialmente para nós. Isaías tem sido muito usado por Deus e muitas profecias se cumpriram, mas algumas falam sobre os fatos que acontecerão em breve. São revelações do fim dos tempos, quando Deus vencerá todo o mal e seu povo
viverá e reinará para sempre. Então, para introduzir a história de hoje, o que você pode usar, querido professor? Você pode usar uma figura que a gente já usou nas lições anteriores de Isaías, né? E aí a gente mostra a figura, pode até mostrar para as crianças como escreve o nome Isaías. Isso é importante para aquelas que ainda estão sendo alfabetizadas, principalmente aquelas de 7 anos. E aí você vai explicar que Deus deu mensagens importantes para Isaías, profecias, coisas que ainda iriam se cumprir. Quer dizer, Deus revelou a ele coisas lá do futuro, mas também Deus trouxe ao coração de Isaías revelações atuais que falava a respeito de algo muito importante, que era o pecado. E também ele preveu coisas que ainda estão para acontecer, como as tribulações, coisas que vão acontecer, a todas as nações. E aí é legal você trazer esse globo e falar, né? Lá depois, mais adiante, a gente vai perceber quantas nações, né, elas se perderam no meio do caminho porque abandonaram a Deus. E por que elas abandonaram a Deus? Por causa da idolatria e da desobediência e principalmente por causa do pecado. E nessa lição vamos bater bastante e vamos frisar e vamos falar mais de uma vez o que é pecado, porque as crianças precisam ter a consciência do que é pecado. E aí nesse primeiro momento vamos despertar a atenção delas. Você pode usar cartazes ou você pode fazer de emborrachado, né? Esse meu material é de emborrachado, já tínhamos e a gente está aproveitando para essa aula. Então vamos ensinar o quê? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço, né? É tudo aquilo que também que eu falo e é tudo aquilo que eu penso que desagrada a Deus. Ah, mas o que é que eu posso pensar que desagrada a Deus? E o que é que eu posso falar que desagrada a Deus? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Então, dessa forma, você vai despertar uma curiosidade a respeito do pecado e aí você vai explicar isso dentro dos tópicos da lição. Então, nesse primeiro momento, é só para você despertar a atenção dela e trazer uma curiosidade, mostrando o que é pecado. Então, quando você introduzir lá no primeiro tópico, já vai ficar muito mais fácil para ela entender o que foi que Deus revelou ao profeta Isaías. E aí você vê, né, a plaquinha com a palavra pecado. É importante você produzir ou em cartaz ou em emborrachado, o material que você tiver. E também, se você puder providenciar um globo para você mostrar a respeito das nações. Muito bem, agora vamos confeccionar o nosso versículo da lição de hoje. E o versículo de hoje é muito legal, está no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 9, parte A do versículo. E diz assim, acompanhem comigo: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele, e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Isaías, capítulo 25, versículo 9, parte A. Olha aqui o versículo, desta vez produzimos ele no formato de um castelo com torres, e aí você pode fazer ele sem o portão e janelas para facilitar. Esse aqui foi impresso, mas você pode fazer ele de emborrachado, pode fazer de papel cartão. Não tem como fazer de nenhuma dessas maneiras? Você pode fazer um desenho no quadro branco se você tiver aí na sua sala, de maneira que você ensine o versículo usando algum visual para que possa despertar e chamar a atenção da criança. E aí você lê com ela, explica as palavras difíceis, e aí a gente vai falar que Deus preparou um grande lar para todos nós. E é um lar tremendo, maravilhoso, lindo, e é um lar que ele está preparado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Ensinou o versículo, leu da Bíblia para mostrar que está escrito na palavra, explicou, repetiu, memorizou. Você pode fazer o que depois? Uma dinâmica. E aí você pode usar objetos que representam a realeza. Aqui eu trouxe a taça. E você pode usar objetos que não representam a realeza, né? Aqui eu trouxe uma ferramenta que é um martelo. É comum você encontrar em castelo um martelo? Não, mas taça sim, né? Então você vai fazer o seguinte: quando você levantar a taça,
todas as crianças devem falar juntas o versículo. Quando você levantar alguma ferramenta, martelo ou qualquer outro, todos devem ficar em silêncio. E aí ninguém fala o versículo. Então, a gente usa essas dinâmicas para que a criança possa aprender o versículo, guardar no coração e assim ela levar esse grande princípio para casa, né? Porque Ele é o nosso Deus e nós pusemos nele a nossa esperança. Ele nos salvou, Ele é o Senhor e nós podemos confiar nele. Então, crianças, confiem no Senhor porque vale a pena. Então, é com essa alegria, com essa empolgação que você vai ensinar esse versículo, vai repetir, vai fazer a dinâmica e eu tenho certeza que eles vão aprender e amar esse versículo da lição de hoje. Agora vamos entrar na nossa história de hoje. Você sabe o tema de hoje, lição de número 4, o Senhor vence o mal. Então vamos conhecer quais são os tópicos da lição, que é o roteirinho para você não se perder na história e você poder colocar todos os pontos para as crianças. O primeiro tópico diz: as profecias contra as nações. Segundo tópico, o grande banquete. Terceiro tópico, a vitória final. E vamos encerrar a história fazendo a aplicação. Vamos entender agora o que diz o primeiro tópico, as profecias contra as nações. E que pontos a gente pode estar trabalhando nesse primeiro tópico? Isaías profetizou que as nações que adoravam deuses falsos seriam punidos. Segundo ponto, Isaías profetizou a respeito da Babilônia. Terceiro ponto, Deus vê tudo, é justo em tudo que faz e conhece pensamentos e intenções. E o quarto ponto, vamos trabalhar, é melhor seguir Jesus do que enfrentar as consequências do pecado. Então vamos lá, entrando na história de hoje, primeiro tópico da lição, vamos falar que Isaías profetizou a respeito de muitas nações. Assíria, Egito, Etiópia, Damasco, né? Por que ele profetizou contra essas nações? Porque elas estavam cometendo pecados de injustiça, desobediência e rebelião contra Deus. E ele fez um alerta: por causa desses pecados, vocês vão sofrer grandes consequências. E foi o que aconteceu. Isaías profetizou a respeito de uma nação chamada Babilônia. E aí você pode trazer a plaquinha, né, com a palavra Babilônia. Na época, era uma nação insignificante, mas tempos depois, ela se tornou uma grande potência. E o que foi que aconteceu quando ela se tornou uma grande potência? Ela conseguiu invadir Judá e levou o povo de Deus cativo lá para a Babilônia para viver como escravo. E nessa época, quando eles invadiram, levaram todos os tesouros do templo, levaram ouro, prata, tudo que tinha no templo. E aí, olha, ficou tudo devastado. E sabe por que tudo isso aconteceu? Por causa da consequência do pecado. Porque o povo abandonou o Senhor, virou as costas para Deus. E sabe, crianças, isso aconteceu porque eles fizeram uma escolha. E sabe qual foi a escolha? A escolha de adorar falsos deuses. Eles começaram a adorar outros deuses que não era o Senhor. E isso se tornou o quê? Uma idolatria. E Deus não aprova a idolatria. E por causa disso, por causa dessa idolatria e por causa dessa escolha que eles fizeram, eles sofreram grandes consequências. E uma dessas consequências qual foi? Ser levado para uma terra estrangeira. E aí você vai trazer a aplicação para a criança, né? Falou de tudo isso, como é que vai poder aplicar isso para a vida da criança? E aí você pode usar um exemplo, sabe? Às vezes você está na sala de aula e você é acusado injustamente por algo que você não fez, só porque você está perto de quem cometeu um pecado. Por exemplo, e aí você pode mostrar essa figura aqui, ó, 4.2. Aqui tem um garotinho que está pulando em cima da mesa, né? O que ele está fazendo? É errado? Sim. E você está vendo aqui o outro garotinho? Olha a carinha dele, né? Só porque ele está perto desse aqui que está fazendo o que é errado, a professora está acusando e apontando para os dois. Quer dizer, só pelo fato dele estar perto do garotinho que fez o que é errado, ele também está sendo condenado. E ele está sofrendo a consequência do erro do outro. E o pecado é isso.
Sabe, às vezes você anda perto de quem faz o que é errado e você é acusado. E a nação de Israel fez exatamente isso. Andou do lado de falsos deuses e tiveram que sofrer as consequências, porque eles esqueceram o Senhor. Mas, quando nos voltamos para a palavra de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, nós seremos abençoados, nós seremos recompensados. Sabe, o Senhor nos promete nos entregar coroas. O Senhor nos promete entregar grandes promessas, grandes bênçãos. E é por isso que o último ponto, desse tópico fala: é melhor seguir a Jesus do que enfrentar as consequências do pecado. Quem quer seguir Jesus? Ou quem quer sofrer as consequências do pecado? Você pode até fazer essa pergunta, Eu tenho certeza que elas vão dizer: eu quero seguir Jesus. E assim você pode finalizar esse primeiro ponto. Segundo ponto da lição de hoje, o grande banquete. E vamos apresentar esses pontos. Primeiro, Isaías profetizou sobre as últimas coisas antes de João escrever Apocalipse. Segundo, o livro de Isaías conta sobre julgamento e fatos que ainda não aconteceram. Terceiro, tudo que dizemos, pensamos e praticamos que desagrada a Deus é pecado. E quarto ponto diz: Deus promete um grande banquete para quem se arrepende e recebe Jesus. Segundo tópico da lição fala que Isaías profetizou coisas que ainda iriam acontecer. E Isaías profetizou isso muito antes de João existir. Você sabe que João escreveu o livro de Apocalipse e é no livro de Apocalipse onde nós encontramos muitas coisas futuristas que vão acontecer a respeito da volta do Senhor, da tribulação e de tantas outras coisas. E ele profetizou isso muito antes de todos os profetas e muito antes de todos os discípulos de Jesus existirem. E ele profetizou o quê? A respeito do pecado e da desobediência do povo de Deus, porque o povo de Deus abandonou o Senhor, decidiu adorar outros deuses, falsos deuses. E por causa disso, eles tiveram que sofrer as consequências do pecado. E vamos ensinar às crianças que é exatamente isso que acontece. Muitas vezes, as crianças e nós erramos, cometemos grandes pecados ou pequenos pecados, enfim, tudo é pecado. Mas aí a gente acha que não vai sofrer nenhuma consequência. Por exemplo, você pode sentir raiva, ficar irado e fazer coisas com seu colega, com seu amigo. Você pode mentir, enganar as pessoas. Um outro pecado, roubo, pegar aquilo que não é seu, é roubo, é pecado. E um outro pecado, inveja. Eu queria aquela bicicleta, mas não é sua, é do seu colega. E aí você vai usar essa dinâmica, O que a gente está instruindo na sua revista aí? Que você possa pegar sacos de lixo, Eu peguei aqui esse saco de lixo. Aí você pode usar ele um pouquinho menorzinho, De 30 litros. E aí eu coloquei aqui algo dentro para dar mais volume, Peso. E fiz as plaquinhas, falando do pecado, mentira, raiva, roubo. E aí você vai também trazer para a sua sala de aula um cestinho de lixo, Esse aqui é meu cestinho de lixo. Então o que a gente vai ensinar para as crianças? Que quando você comete um pecado, por exemplo, como a mentira, mas você não ora, você não se arrepende, você não fala para Deus que você mentiu, que você enganou a sua mãe, isso é um pecado não confessado. E quando você não confessa esse pecado, você está acumulando lixo. E você vai querer acumular lixo? Porque daqui a pouco ele vai começar a cheirar mal. E o que a gente faz com lixo? Lixo a gente vai jogar no lugar certo. Então quando você ora, você se arrepende do seu pecado e você confessa e deixa o seu pecado, Deus vai o quê? Perdoar você. E quando vier aquela pessoa que vai coletar o lixo e jogar fora, você vai receber de Deus o perdão dos seus pecados. Mas talvez você esteja dizendo: o que é pecado? Eu não sei o que é pecado. Vou ensinar então o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço. Por exemplo, roubar, pegar o que não é meu, é certo ou é errado?
errado. E aí você também pode ensinar, falar. Tudo aquilo que eu falo que desagrada a Deus é pecado. A mentira é algo que eu falo, não é? E desagrada ao Senhor. E aí também tudo aquilo que eu penso. Muitas vezes você não falou, você não fez, mas você pensou. No seu coração você está desejando o que não é seu, inveja. E, além disso, você pode preparar plaquinhas com perguntas, né? E aí você mostra a plaquinha e faz a pergunta para a criança. Olha aqui a primeira plaquinha. Você já fez algo que sabia que estava errado? Sim ou não? Deixa eles responderem, né? Nessa faixa etária, eles amam falar e a gente vai descobrir muitas coisas. Segunda pergunta que você pode fazer para as crianças aí na sua sala de aula. Você já disse algo que magoou alguém? Muitas vezes as crianças fazem bullying com os colegas, né? Xingam, você é gordo, você é feio, né? E aí deixa elas responderem. E a última pergunta que você pode fazer e pode preparar também, a plaquinha diz: você já teve pensamentos que não eram bons? Sim ou não? Já pensou, já desejou algo que não era bom, que desagrada a Deus? Sim. Isso é pecado. E esses pecados a gente tem que jogar todos eles, porque eu não vou guardar esse pecado para mim. Eu vou confessar todos os meus pecados e eu vou pegar todos esses pecados e vou jogar no lixo e vou deixar que leve embora o meu pecado. Então, você vai poder utilizar essa dinâmica legal, né? E eu tenho certeza que vai despertar e chamar muita atenção das crianças. E sabe, crianças, quando os nossos pecados são perdoados, você pode ter certeza de algo. Nós iremos participar de um grande banquete. Quem gostaria de participar de um grande banquete? Muitas vão levantar a mão. E aí você pode preparar, né, uma mesa posta, pode ser comida de verdade ou pode ser um fake, né? Esse aqui, por exemplo, é um fake, né? Um panetone, que não é de verdade, um bolo, né? Uma fruta. Sem exagero. Prepara aquilo que você pode preparar. Você pode até pedir ajuda de outros irmãos, você pode pedir ajuda dos pais, não é? E aí prepare um banquete e fale, crianças, quando os nossos pecados são confessados e nós recebemos do Senhor o perdão, nós iremos participar lá no céu de um grande banquete que Ele está preparando para todos nós. Mas aqueles que não confessam e não deixam de lado o seu pecado, eles vão ter que participar do grande dia que Isaías chama de o dia do Senhor, aonde todas as pessoas serão julgadas pelos seus pecados. E aí, falando do banquete, você também pode mostrar essa figura que nós temos aqui, 4.3. que é o dia em que todos nós vamos nos encontrar com o Senhor lá no céu, seremos recebidos por Ele, Ele vai preparar um grande banquete para todos nós e iremos receber das mãos dEle a nossa grande recompensa. Vai ser lindo, vai ser tremendo esse dia. E assim, você pode ensinar esse segundo tópico dessa lição, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Agora, o terceiro e último tópico da lição de hoje, vamos apresentar os seguintes pontos. O povo de Deus sofreu por ter abandonado ao Senhor e percebeu que não podiam viver longe de Deus. Segundo, as promessas do Senhor garantem no final dos tempos que Deus libertará o seu povo. Terceiro, a nação de Israel rejeitou o Filho de Deus e não recebeu o perdão de Deus. E por último, participaremos da grande festa do Cordeiro e receberemos a vitória. Terceiro tópico desta lição, você pode começar conversando com as crianças, falando que o pecado trouxe coisas terríveis para o povo de Deus. Eles decidiram pecar e vimos que o pecado não é uma coisa boa, é uma coisa muito ruim. E que por causa de tudo isso, o povo de Israel sofreu muito. Sofreu em batalhas, sofreu indo para outras terras, para outras nações, ser escravo. Enfim, eles perceberam que o pecado era uma coisa ruim. Por isso que Deus permitiu que tantas coisas acontecessem na vida deles. E nós precisamos ensinar às crianças que o pecado é realmente ruim. Que Deus veio para a nação de Israel, veio para trazer grandes
bênçãos e promessas para a vida deles. Só que eles decidiram abandonar o Senhor e viver longe dele. E pelo fato de ter tomado essa decisão, sofreram coisas terríveis, porque quando eles iam para outras terras, para outras nações, aquelas pessoas cometiam pecados ainda muito piores do que aqueles pecados que eles cometiam. Deus enviou o seu filho Jesus para Israel. Mas quando Jesus veio, Israel rejeitou o Senhor Jesus, rejeitou a sua missão de salvação. E foi por isso que Deus prometeu a um outro povo uma promessa. E quem é esse outro povo? Somos nós, crianças, a igreja. E olha, Ele nos prometeu coisas maravilhosas. Se você for fiel até o fim ao Senhor, você vai receber das mãos dele uma grande bênção, algo maravilhoso. Nós não sabemos o que é, mas sabemos que é um presente muito especial e que a Bíblia nos ensina que nós receberemos das próprias mãos do Senhor Jesus. Pode ser uma coroa de vitória, uma coroa de glória, uma coroa de alegria. Eu sei que quando nós recebermos tudo isso, nós não teremos que passar por dores ou por sofrimentos, porque o Senhor Jesus, o próprio Jesus, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E o certo é que nós iremos desfrutar com o Senhor Jesus e iremos participar desse grande dia, o grande dia da festa do Cordeiro. Você quer morar no céu? Você quer receber Jesus? E assim você vai finalizar esse tópico e antes você vai fazer o quê? A aplicação. Vamos ver o que diz a aplicação? Os pastores e líderes que são profetas de Deus para nós têm o objetivo de nos corrigir para que os nossos pecados sejam limpos, nos tornando filhos de Deus. Não devemos viver pecando, devemos buscar a aprovação do Senhor. Temos que ser diferentes, porque recebemos a graça salvadora de Cristo. Somos livres. Chegará o grande dia do Senhor, quando todos serão julgados por seus atos. Mas nós que temos Jesus, estaremos seguros e protegidos do mal. Então você fez a aplicação, querido professor. Depois você ora com as crianças. É bom você tirar um momento para que elas possam se arrepender dos seus pecados, confessar pecados, se arrepender e elas possam sentir no coração que elas estão sendo perdoadas. Vai ser muito importante para a sua aula. E aí a gente vê aí alguns recursos didáticos da história, né? Já vimos todas essas figuras, adoração aos ídolos, criança na escola, o banquete, a vitória. Essas figuras você encontra todas elas no QR Code que está aí na sua revista do professor. Aí são algumas providências, né? A gente mostrou todas elas aqui, mostrando o que é pecado, os cartazes, né? Que você pode providenciar, o que é pecado, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, o que desagrada a Deus. As perguntas, né? Também mostramos aqui as 3 plaquinhas com as perguntas. Aí tem a questão do pecado, que você vai providenciar um cesto de lixo, os sacos pretos, né? Imprimir as palavras, né? Que possam mostrar às crianças o que é pecado. E a gente finaliza mostrando, né, a respeito do banquete para as crianças. Você pode usar a figura de Jesus de outras lições anteriores, decorar sua sala, fazer o que for possível para ser uma aula de celebração e uma aula de alegria. E para fechar essa aula, você vai pegar a revista do aluno e junto com eles vai realizar e fazer todas as atividades que são propostas na revista. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas, que você coloque em prática e que a sua aula seja de excelência. Deus abençoe você e até a próxima aula.